E o rival da Zona Leste, Corinthians? Que tá no esse. Cara, eu me lembro de uma. Não, a gente tem tempo. Eu lembro de uma fala do César Grafietti ano passado, ao falar sobre o Corinthians. Logo na contratação do Depay. Que ele previu que o Corinthians, no meio desse ano, começaria a engasgar. Ficar inadministrável. E isso ia gerar um efeito cascata no clube. Porque também, por mais que tenha potencial de receita, a dívida estava chegando num patamar muito absurdo. Fora o que tudo tem acontecido nas questões políticas, o presidente sendo indiciado, sofrendo impeachment. Aumentando a dívida absurdamente. Aí tem agora um vice que é meio que tampão, não sabe o que vai ser politicamente do Corinthians, quem manda, quem desmanda, o que vai ser feito. Ele tá entregue a iminência de perder jogadores. Exatamente. Como que tá hoje? Porque a gente fala, o Corinthians é um colosso tão grande que é inquebrável, a torcida é tão... Na prática, qual a situação hoje do Corinthians? Em qual aspecto, né? No aspecto financeiro O financeiro, assim, mesmo com tudo isso, é um clube que fatura muito e que quando você vê a diferença de receita e despesa, tem um EBITDA muito alto. O que isso significa? Receita e despesa antes de juros, antes de amortização, antes de depreciação, antes das partes de contabilidade, gera muito dinheiro, sobra, entre aspas, dinheiro. Então o Corinthians ele tem capacidade de pagar suas dívidas. Esse é um fator que a maior parte dos clubes não tem. Então o Corinthians ele é administrável. Por isso que o Ronaldo falou que se virar, se sobrar, ele pega. Dá para fazer, dá para recuperar o Corinthians. Porém, contudo, todavia, todo o resto não funciona. Porque a gente está falando de um clube que administrativamente está escangalhado, politicamente está totalmente rachado, né? O Corinthians ele foi muito, muito além dos outros clubes quando ele colocou a torcida organizada para dentro do clube, na administração. Os outros clubes têm suas relações organizadas, né? Claro. Troca de ingresso, certa influência, ouvir aqui, ouvir ali. Alguém no conselho. Mas não colocar dentro da administração, né? O Corinthians tem investigação de polícia dentro do clube em diversas frentes, coisas perigosíssimas. O Corinthians tem um presidente que foi terrível para o clube, foi Augusto Melo, que acabou de sofrer um impeachment, mas ainda está tentando voltar e tem ainda, enfim, votação de assembleia, etc. Então, o ambiente político ainda não foi pacificado. Quando você tem todas essas áreas em ebulição, não tem como acertar o financeiro. Você não consegue arrumar o financeiro, porque o financeiro, para você colocar em ordem, você precisa ter paz política, você precisa ter confiança na administração, você precisa ter... Então, tem que arrumar muita coisa antes de começar a consertar as finanças. É por isso que quando você me pergunta assim, putz, como é que tá? Dá para arrumar o Corinthians? Dá. Mas tem todo o resto antes. E essas outras etapas são... É tão assustadora a situação do Corinthians que parece até que as finanças é o que tem de menos pior, assim. E aí o que você imagina que na prática o torcedor vai ver, assim, de sintomas mesmo por conta dessa situação? Você acha que o Corinthians vai ser forçado agora a perder os principais jogadores, vai ser obrigado a vender para ter que pagar salários? O Depay está reclamando aí de que talvez nem se reapresente se não cumpra as suas questões profissionais, se não receber uma dívida milionária. O Coronado está pedindo 10 milhões e cada vez isso vai ficando mais... E o Yuri e Garro estão na mira de time fora, né? Que são ativos hoje importantes do Corinthians para ele tentar mitigar isso. O que você acha que vai ser feito a curto prazo para tentar estancar um pouquinho essa sangria? A questão é que o clube vai tendo problemas de caixa, vai faltando dinheiro, ele vai tendo problemas de crédito, ele não consegue mais dinheiro emprestado para conseguir fazer frente a essas obrigações, ele vai deixando de pagar onde não pode, o jogador não pode ficar sem receber. Clube de futebol, o jogador não pode ficar sem receber. E é triste admitir e dizer isso publicamente. Mas, assim, credores de toda natureza podem, entre aspas, ficar sem receber. O jogador não. O departamento de futebol tem que estar com os pagamentos em dia. Isso é cartilha de dirigente brasileiro. Tem que pagar em dia. Porque senão o time para de desempenhar. Para de performar em campo. Vira uma bola de neve, né? E que você começa a perder em campo, tudo piora. E se cair para a segunda divisão, aí é que
piora de vez. Nossa. Então, o grande problema hoje é esse. Assim, ele tem comando para conseguir manter os salários em dia, buscar crédito e manter o fluxo de caixa funcionando. Essa é a preocupação atual. É isso que tem que acontecer. Para não virar algo pior. Enquanto a parte política se ajeita de algum jeito, né? Alguém tem que vencer de uma vez por todas essa disputa. E quem vencer depois vai ter que montar uma administração, e essa administração vai ter que recomeçar do zero um processo de recuperação de credibilidade.